toda vez que a gente tiver que tomar uma decisão e escolher um caminho, algumas coisas precisam estar bem claras na nossa cabeça. Primeiro, isso é importante para meu aprendizado. Segundo, se eu escolher o caminho A, eu vou abrir mão do B. Então não tem escolha que ganha tudo. Nunca. Você vai sempre escolher algumas coisas em detrimento de outras. Então quando você escolher o A, curte o A, esquece o B. O cara toma o A, tem as coisas boas do caminho A, ele nem presta atenção nas boas do A, ele só fica prestando atenção no que não tinha. E fica pensando, no B tinha isso aí. No outro caminho era melhor. Será que eu tinha que ter feito outro caminho? Meu Deus, como gosto de sofrer, não é? Se escolhesse o B, ia ficar pensando mais o A. Não é? Gente, não adianta. Não tem escolha 100% certa, que vai te dar tudo. Você tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras coisas. O que você precisa ter na tua mente? O que é importante para mim? O que é mais importante para mim? O que me faz falta? O que eu não posso ficar sem? É isso que é importante. Assim, o meu trabalho é legal, mas tem isso errado. Eu vou para outro emprego para ver se eu pego... Bom, você vai... Talvez o emprego novo tenha coisas que o seu velho não tinha. Mas com certeza o novo não vai ter algumas coisas que o velho tinha. É igual mudar de marido, de esposa. Gente, é bobagem. Fica no que você está, que pelo menos você já sabe qual é o problema. Você vai trocar um pelo outro, pega uma coisa boa e outra ruim, e vai saber como é que vai ser. Pois é, às vezes está pior. Não troca nem 6 por meia dúzia. E se trocar 6 por meia dúzia, tem que começar tudo de novo. Meu, já foi, não foi? Já não escolheu o caminho? Então, vai em frente, vamos resolver, não é? Assim, eu vou ficar com ele, eu odeio ele, mas eu vou ficar com ele para me livrar dele. Porque aí na próxima encarnação eu não preciso mais dele. Doce ilusão, viu? Se tem uma coisa que gruda dois espíritos é o ódio. Para liberar é só o amor. Então se você tem ódio dele, se livra, sai fora. Ou então aprende a amar, porque senão vão ser muitas encarnações juntos, vai se preparando. Então você vê como é que é. A escolha faz parte, o erro, né? Mas você vai ficar chorando no leite derramado ou você vai tomar uma atitude positiva de construção? Por mais que você possa ter concluído que o caminho que você escolheu está errado, o outro ia ser melhor, o que você escolheu é esse. O que é que você vai fazer? Aproveita o que tem de bom, usa isso em teu benefício, né? As pessoas costumam chamar isso de otimismo. Eu acho que é inteligência. Você usar o que você tem e não ficar lamentando o que você não tem. Porque lamentar o que você não tem é o caminho da infelicidade. E comemorar o que você tem é o caminho da felicidade. Porque, gente, na minha opinião, felicidade não é um objetivo, não é um lugar onde eu estou indo, é o caminho que eu estou seguindo. Eu posso escolher o caminho da felicidade ou da infelicidade. É opção. E às vezes o caminho é o mesmo. É o mesmo. É só a maneira como eu vejo o caminho que faz com que ele seja agradável ou desagradável. Então a gente vai percebendo que tudo está muito mais na nossa mão do que em qualquer outro lugar. E isso é uma coisa que nem sempre é uma boa notícia, né? Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Pensamento e vida, do Emmanuel. Então, tem algumas coisas que você acha que você deveria fazer, mas se você não for capaz de fazer, não vai fazer. Você não vai escolher o que você não sabe, que você não conhece, né? Você pode escolher uma comida que você nunca comeu. Se você for num restaurante e perguntar assim, o que é que vocês têm aí? Traz o menu. Aqui não tem menu, a gente serve qualquer comida, pode pedir. O que é que você vai pedir? Alguma coisa que você conhece. Alguma coisa que, provavelmente, alguma comida que a sua mãe fazia. Porque tem todo o registro emocional daquilo. Por isso que toda mãe é a melhor cozinheira do mundo. Mesmo que ela só saiba fritar ovo, o ovo que ela frita é muito gostoso. Por quê? Porque tem o registro afetivo naquilo ali. Você vai pedir o ovo frito, mas o da sua mãe. Não é? Então é assim, você vai pedir um prato raro que vende lá na Tailândia, que você não sabe nem o nome, não sabe do que se trata e nunca comeu e nunca ninguém te contou, como é que você vai escolher esse prato? Ou ele te oferece ou nunca você vai escolher, porque você não sabe que ele existe. As nossas escolhas dependem dos nossos limites,
os limites da nossa mente. Então, mesmo que eu tenha aquela informação na minha individualidade, mas ela não está expressa, eu não estou conseguindo ver no espelho, então, as línguas, por exemplo, né? Todos nós aqui já estivemos encarnados em países estrangeiros. Como é que eu sei disso? Porque o Brasil é curtinho, né? Quanto tempo a gente tem de história? E nós já somos espíritos mais antigos, a gente já encarnou mais de uma vez aqui no planeta, né? A não ser que você seja um missionário, você estava lá com Jesus junto, né? Mas mesmo assim... E aí, nas outras vivências, a gente falou inglês, falou francês, falou alemão, falou italiano. Cadê? Está lá no seu perispírito. Por que eu não consigo falar agora? Porque não está aparecendo no espelhinho. Não está aparecendo no espelhinho. Eu precisava de um espelho maior para poder ver, não é? E na feira não vende. Então, o nosso livre-arbítrio, ainda que seja questionado por muitos cientistas, pasmem, tem cientista que fala que livre-arbítrio não existe. É estranho isso, né? Tem cientista que fala que mente não existe, que consciência é um artefato do cérebro. Eu acho muito estranho isso, que consciência define a consciência. Que consciência diz que a consciência não existe. Isso é autoevidente, eu não preciso de ninguém me explicar isso daí. Né? A autoevidência é uma coisa interessante. Se eu escrever a frase assim para vocês, a verdade não existe. Vamos analisar essa frase, a verdade não existe. Se a verdade existe, a frase é falsa, certo? Então a verdade existe e a frase que diz que a verdade não existe é falsa. Se a verdade não existe... Se ela realmente não existe, então a frase está certa e é verdadeira. Então é verdade de qualquer jeito. É autoevidente que a verdade existe. Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa. A consciência, ela é autoevidente. Eu não preciso demonstrá-la, eu preciso explicá-la, entendê-la, não é? E isso é autoevidente, isso que é autoevidente. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é autoevidente, apesar de muita gente questionar isso. E ele também nos define, porque é através dele que nós fazemos as nossas escolhas. E é através das escolhas que nós evoluímos, que nós aprendemos, né? Que nós nos desenvolvemos. Então, a gente só pode escolher o que conhece e o que a gente sabe que existe. A espiritualidade, na minha opinião, é a bússola. A bússola que vai nos auxiliar nas nossas escolhas. Isso não quer dizer que a gente vai acertar por causa disso, mas a gente acerta mais por causa disso. E quando eu sei aonde eu quero chegar, eu não estou perdido. Eu sempre digo isso, na minha cabeça é assim. Se eu me sinto perdido, eu faço duas perguntas para mim mesmo. Da onde eu vim e aonde eu quero chegar. Se eu não souber a resposta de uma das duas, eu estou perdido. Eu tenho que saber as duas. Para pensar. Da onde eu saí e me trouxe até esse momento onde eu estou agora. E aonde eu quero chegar. Se eu não souber onde eu quero chegar, qualquer lugar está errado. Se eu não souber de onde eu saí, qualquer lugar está errado. Então, eu preciso descobrir isso daí. E a espiritualidade me dá isso. Porque ela me dá a transcendência. Espiritualidade é transcendência. Transcender é eu olhar através de. Eu conseguir ver mais longe do que o óbvio. Eu conseguir perceber coisas além dos meus sentimentos, da minha cognição, dos meus sentidos. Eu consegui entender coisas que vão muito além do que aparentemente eu posso compreender. Isso é transcender. A transcendência está se transformando, ela é uma necessidade, a espiritualidade do ser humano, e ela está se transformando cada vez mais em uma função neurológica, veiculada pelo lobo pré-frontal, pelos córtex pré-frontais, nos lobos frontais. Essas áreas são as áreas que diferenciam o ser humano dos outros mamíferos, por exemplo, porque elas estão veiculando essa capacidade que o nosso espírito está desenvolvendo. Essa capacidade de equilibrar a emoção e a razão, essa capacidade de perceber e transcender o óbvio, né? Isso é muito importante. A transcendência que nos faz perceber a big picture, né? O geral, o amplo.
né? Isso acontece muito com os cientistas. Eles estão estudando aquele detalhe do detalhe do detalhe há tantos anos que eles só estão vendo aquele detalhe. Eles esquecem que para eles terem noção do que aquilo significa, eles precisam se afastar e olhar a visão panorâmica. Aí sim eu consigo perceber o que aquela pecinha que eu estou estudando significa, qual a importância que aquilo tem e onde eu posso utilizar aquilo de uma maneira mais adequada, né? E a espiritualidade dá o significado e a direção para o conhecimento, né? Quer dizer, o que aquilo significa para mim, qual é a importância que aquilo tem para mim e aonde aquilo vai me levar, para que lado aquilo vai me levar, né? Então, eu fico muito assim, eu respeito a opinião de todo mundo, mas o pessoal que defende a liberação de arma de fogo, né? Bom, uma arma de fogo é um objeto que foi concebido, fabricado, construído, para quê? Para produzir lesão, para matar, para destruir. Para que eu vou precisar disso, gente? Para que eu vou precisar disso? Não é? Então, por princípio, então se eu tiver a direção e o sentido, eu percebo, eu vou me sentir mais seguro. Por quê? Porque você vai matar alguém? Vocês sabem que mais de 90% das mortes e dos acidentes violentos com arma de fogo são produzidos por armas que não são de bandidos. São armas que estão na casa das pessoas e que as pessoas por algum motivo usaram a arma no momento que estão descontroladas ou por acidente. Então, é uma questão de princípio básico, da onde eu saí e para onde eu vou chegar. Da onde eu saí? Um objeto que foi concebido para matar. Aonde eu vou chegar? Na morte de alguém. É o contrário de um livro. Para que foi concebido um livro? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou emprestar o meu livro para ela comprar o dela. Não, dá o livro, ele precisa continuar a vida dele. Se você comprou um livro e pôs na gaveta ou na prateleira, você está impedindo ele de fazer aquilo pelo qual ele foi concebido. Se tem uma coisa que eu acho muito legal, é um livro que foi lido por muitas pessoas. É um livro feliz, realizado. Ele fez aquilo para o qual ele foi concebido, transmitir informação. Mesmo que a informação seja superada, mesmo que aquela informação já não seja verdadeira. Isso é uma coisa que me angustia, né? Eu estou indo publiquei meu 6º livro, estou indo para o 7º. A minha esposa fala para eu parar de escrever, porque eu recebi uma informação logo que eu entrei para a espiritualidade, que eu tinha uma tarefa de 8 livros. E ela fala para eu parar no 7º e ficar esperando, né? De repente eu concluo o 8º e já vou para o plano espiritual, né? Mas eu estou escrevendo, né? E o meu primeiro livro, eu escrevi ele em 99, eu publiquei em 2000. É assustador, porque ele tem vida própria. Depois que você publicou, não é mais seu. O mundo anda, as coisas mudam, e o que você pensava lá em 2000 ficou registrado e todo mundo vai ler. Não é? Mas o Décio de 2000 não é o Décio 2016. O Décio 2016 é diferente. Espero que melhor, mas é diferente. Então o livro tem essa característica, mas ele é um objeto concebido para espalhar informação, que é uma coisa boa, né? Então a gente tem que ter essa visão do significado das coisas para a gente, né? E o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi. Então é fundamental. Essa é a minha opinião. A bússola, né, do desenvolvimento da nossa mente. Então, como é que a gente pode concluir tudo isso que a gente falou? O corpo é só um instrumento, não é? Um instrumento de manifestação. E a mente é apenas uma fração da nossa individualidade. Então, cuidar do corpo e da mente não é tudo, né? Tem corpo são, mente sã, né? A mente sã, um corpo são. Isso é muito, mas não é tudo. A gente tem que trabalhar a nossa individualidade. A gente trabalhar o nosso espírito. A nossa mente é essa fração. É claro que a gente
tem muito mais controle sobre esses dois aspectos do que sobre o resto que eu não estou vendo. Mas a gente tem essa possibilidade, até pela revelação da doutrina, de que nós somos muito mais do que nós estamos expressando nesse momento. E a gente tem que ter isso em mente, porque o nosso objetivo final é o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento da nossa individualidade. Então, é muito mais do que apenas o corpo e a mente, né? É muito mais do que isso. O Chico tem uma frase atribuída a ele que é: cuide do seu corpo como se ele fosse eterno e cuide da sua alma como se fosse terminar amanhã, né? O corpo, ele não é eterno, mas usa ele como se ele fosse. Economiza, cuida bem dele, lubrifica, alimenta, dá atividade, diminui as chances das doenças degenerativas, diminui a chance das doenças infecto-contagiosas, né? Dá para ele o que ele precisa, porque ele é sagrado e ele não é teu, é emprestado. Agora, isso até a gente faz, às vezes. Agora, a alma, como se fosse terminar amanhã, é fundamental. Porque o que a gente fala? Ah, eu sou eterno mesmo. Essa encarnação já foi, fica para a próxima. Gente, dá tanto trabalho encarnar, pensa bem. Pensa bem. Quando é que você começou a pensar na sua vida? Com quantos anos? Não é? Antes de encarnar, você precisa pedir para alguém te aceitar. Depois precisa reduzir o teu perispírito. Aí você encarna na hora da fecundação. Aí os 9 meses dentro do útero, tudo meio confuso. Você nasce, aí você só chora, come e faz cocô. Não é? Aí depois você começa a aprender, reaprender a se relacionar com o mundo. Não é? Aí aprender a escrever, aprender a ler. Aí quando você aprendeu tudo isso, aí você entra em crise porque você tem acesso aos seus arquivos do passado. Aí você entra na adolescência e fica uma confusão na sua cabeça. Não é? E aí você começa... Aí quando você realmente descobriu mais ou menos quem você é, você casou, está com filho, precisa sustentar o povo todo. Aí vai trabalhar. Aí quando você tem um espaço e a tua vida começa se apresentar com oportunidades de produzir, você fala, agora eu estou muito velho. Põe pijama, vai jogar dominó na praça. Ou seja, o que é que você fez? Nada. Sempre existe uma oportunidade de trabalho, sempre existe. Né? E o trabalho é que faz você crescer. Então, se você cuidar da sua alma como se ela fosse terminar amanhã, você vai ter urgência nas coisas do espírito, né? E vai cuidar do seu corpo com responsabilidade, porque você sabe que essa oportunidade vale ouro e a gente tem que usar, né? Eu espero que tenha sido útil, que tenha trazido alguma... E me desculpem, né? Assim, essa história da gente transmitir ao vivo e de ir para o YouTube, às vezes a gente está falando, esquece que tem um monte de gente ouvindo. E às vezes a gente passa por alguns assuntos que podem ofender A ou B, né? Eu peço desculpas, porque não é a minha intenção. Pode ser minha responsabilidade, não é minha culpa de eu pensar diferente de você, né? Mas eu acho legal a gente ouvir opiniões divergentes, principalmente quando a gente respeita elas. Não precisa concordar, mas precisa respeitar, né? Muito obrigado. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.